Início a gravação da aula de projetos empreendedores, turma quinto E. Ela está alocada em engenharia elétrica, aqui na Escola de Engenharia, né? Pelo que eu pude perceber, nós temos aqui alguns alunos do direito, alguns alunos da psicologia, engenharia de produção, engenharia civil, né? Então temos uma classe com alguma mistura, né? Mas a grande maioria de vocês, acredito, seja da própria turma do quinto E, né? a própria turma de elétrica. Seria importante essa diversificação. Quando a gente trabalha com empreendedorismo, a gente trabalha com equipe, a gente trabalha com liderança, a gente trabalha com recursos limitados, né? Network. Então, todas essas características, elas são importantes serem praticadas em grupos. E quanto mais diverso o grupo, melhor. A gente vai discutir um pouquinho isso durante a aula. Vou fazer uma rápida retomada na semana passada. Aqui no Moodle, aqui na Escola de Engenharia, né, a recomendação para a disposição aqui do nosso material didático é sempre essa que vocês estão vendo, né? O pessoal da engenharia já está acostumado, né? Informações gerais, a gente coloca aqui informações do curso, informações do professor, como vocês estão vendo aí, né? Tem um planejamento didático aqui que nós discutimos na semana passada com detalhes. O pessoal que não veio pode acessar a gravação. Observe aqui que nós temos aqui a carga de aula, temos aqui as nossas 16 semanas. Esse é um curso bastante favorecido pelo fato de não ter feriados. Então, a gente tem muitas aulas úteis aqui no nosso curso, um total de 16, indo até o final de junho. Na verdade, a gente vai um pouquinho antes, já que essa matéria é uma matéria teórica, já no início de junho, a gente começa a ter aí, e vai começar a ter a possibilidade, espero que vocês não precisem, mas de ter a SUB, de ter a PAF. Então, na verdade, prática mesmo até a primeira semana de junho, quando a gente deve estar fazendo uma devolutiva, conforme já foi mostrado no calendário da semana passada. Um feriado que a gente vai ter daqui a 2 semanas, o feriado do Carnaval. E aqui a gente coloca as atitudes, as habilidades, atitudes e valores que a gente deve estar adquirindo com o curso. Eu destaco aqui na parte de habilidades, gerar, selecionar e validar ideias para a solução de um problema, de uma oportunidade identificada. Tudo isso sempre com o adjetivo de inovador, de único, de distinto. Os projetos que nós trabalhamos em projetos empreendedores são projetos sempre com um grau de inovação que traz algum desenvolvimento, alguma diferença para o empreendedor, né? E sempre de uma forma ética, né? Então, esses são os pré-requisitos de empreendedorismo que a gente precisa ter. Obviamente que a parte sempre ética é importante, né? A parte de ser alguma coisa única, alguma coisa que vai contribuir. Então, são esses aspectos que a gente vai trabalhar durante o curso aqui. Desenvolve habilidade de comunicação, por isso a questão da atividade em grupo, organização e trabalho em equipe. Integrar o repertório de conhecimentos para desenvolver um projeto empreendedor que a gente vai trabalhar, já avaliar esse projeto esse semestre, mas obviamente que a prática desse projeto vai ser em projetos empreendedores, com a turma... Não, vai ser projetos não, está sendo em projetos empreendedores, que é essa turma aqui, né? Princípios de empreendedorismo, que é uma disciplina mais teórica, né? No caso aqui, estamos em projetos empreendedores. Tá? Atitudes, valorizar a livre iniciativa, pensamento empreendedor, a ética, que a gente comentou, do nosso projeto, sempre um projeto ético. Tá? Então, a gente já vai trabalhar aí na sequência, primeiro com a formação do grupo, e aí depois com algumas técnicas para elaborar esse projeto. Tanto que na primeira parte do curso de projetos empreendedores, que é esse curso aqui, a gente vai ter a seleção de ideias. O Gabriel Ribeiro está dizendo aí que já chegou. Gabriel, eu já faço uma chamada no finalzinho, tá? Então, o primeiro passo aqui do nosso curso é a seleção de ideias. Vamos rever, né? Hoje já vamos rever alguns aspectos de princípios de empreendedorismo que foram dados no semestre passado. Espero que vocês tenham tido um bom curso, né?
refletir criticamente sobre valores subjacentes ao projeto, a pertinência na sociedade ética. Bom, vamos lembrar que vocês estão na quinta etapa, estão na metade do curso. Acredito que a grande maioria de vocês ainda não esteja no mercado de trabalho, estão já se planejando para entrar, estão se preparando para entrar no mercado de trabalho. Então, o tipo de empreendedorismo que a gente tem aqui na sala é um tipo de empreendedorismo mais acadêmico, um tipo de empreendedorismo que a gente vai praticar mais dentro do ambiente do campus. Um tipo de empreendedorismo, por exemplo, que o projeto social é bem-vindo. O projeto startup corporativo, né, normalmente vai ser preferido por aqueles que já têm uma família empreendedora, que já têm uma educação empreendedora, e aí vai ficar aí tem um pouco mais de condições de pensar numa startup. Mas a gente vai trabalhar, relembrar hoje mesmo os tipos de empreendedorismo que a gente tem, para vocês começarem a selecionar. Então, o primeiro objetivo, a primeira parte aqui é formar equipe, né, que a gente vai começar a trabalhar a partir de hoje. Tá? Depois selecionar a ideia. E a partir da seleção de ideia, fazer um primeiro pitch, fazer uma primeira introdução ao plano de negócio. Né? Lá no final do nosso curso, em maio, né, a gente vai ter maio, e vamos ter a apresentação do plano de negócios em meados de junho, segunda semana de junho, terceira semana de junho. Na verdade, na primeira semana já vão começar as apresentações dos projetos. Né? Vamos lembrar que essa matéria é projetual, não é uma matéria teórica. Então, nós não temos aqui não temos a SUB e não temos a PAF. Né? Então, vai haver necessidade de a gente ter essa apresentação. Eu vou falar agora já da avaliação, vocês vão perceber aí como é importante a questão do projeto e que nós não temos, não está sendo considerado, por exemplo, provas aqui no nosso curso, até porque a gente não está presencial, também não estão sendo consideradas aí trabalhos escritos como assim, de uma forma pesada, o processo de avaliação. Tá? Conteúdo programático, né? Pesquisar o setor escolhido, né? Então, vou colocar de tópicos maiores aqui, identificação da oportunidade de modelo de negócio, para já preparando para o plano, pode ser social, pode ser de negócio, né? Validação do modelo de negócio, principalmente através do Canvas, do modelo Canvas, e do Design Thinking, tá? Que a gente tem aqui, né? Modelo de negócio, essa persona é o mapa de empatia. Né? Plano de negócio, vamos entender ali a estrutura do plano de negócio para já começar a preparar. Então, observe que para fazer o plano de negócio, a gente vai ter que ter noções de estratégia, noções de marketing, noções de recurso humano, formação de equipe e noções de plano financeiro. Né? Então, são os aspectos que a gente vai trabalhar já de meados do curso até o final do curso. Né? E lá no finalzinho, né, a apresentação do plano de negócio. Tá? Na parte de avaliação, né, metade da avaliação vai ser composta da média ponderada entre a média do primeiro bimestre, que vai ser fechada no início de abril, e a média do segundo bimestre, que vai ser fechada no final de maio. Essas duas avaliações, que são compostas de avaliações individuais e de avaliações em grupo, a B, F, G, são avaliações individuais que a gente vai abordar, precisa que eu tenha um peso um pouco menor, tá? Já as atividades em grupo têm um peso um pouco maior, sendo que a atividade do primeiro bimestre vale 40% da média e a atividade do segundo bimestre 60% da média. Observe que essa média intermediária ela vai ser dividida pela avaliação final, que é obrigatória num curso de projeto. O projeto vale metade. Né? O plano de negócio que vocês vão apresentar vale metade da avaliação. Por isso que é essencial a participação de vocês, não só nas equipes, como na formação dos grupos que a gente vai ter aqui na sequência. Em projetos empreendedores, nós temos algumas salas temáticas. Eu não sei se vocês estão na quinta etapa, eu acredito que vocês devem ter tido um semestre no máximo, um semestre e meio presencial no Mackenzie, o que é muito pouco. Não sei se o pessoal de direito aí já está no final, ou o pessoal de psicologia.
Mas, de qualquer maneira, mesmo com essa pouca convivência no campus, a maior parte das aulas vocês tiveram remota, né, nesse regime excepcional, nessa pandemia, nessa bagunça toda que a gente está vivendo, né? É uma pena, porque projetos empreendedores, nesse momento, se fosse uma aula presencial, a gente deveria estar em salas temáticas de projetos. Lá no prédio 6, eles ficam na entrada à direita, né? Não a entrada principal, se você entrar na direita, logo à direita, né, da entrada já tem as salas, né? E elas são 3 salas na sequência e tem mais uma sala. São 4 salas de projetos empreendedores que a gente tem no prédio 6. E eu espero, né, que nós, já no mês que vem, a gente tenha a possibilidade de trabalhar nessas salas. São salas adequadas para a gente trabalhar em equipe, para a gente desenvolver ideia, para fazer brainstorm. Ok? Isso foi bem comentado na semana passada. O pessoal que não assistiu ou não se lembra, pode dar uma olhadinha no link da aula. Tá? Bom, no segunda aba tem aqui o link das aulas. Tá? É sempre o mesmo. Tá? Então, guardem isso na agenda, esse link. Em mais ou menos umas 7h20. Eu já abro a sala umas 7 horas. Né? Então, quem entrou aqui na aula hoje já estava com a sala aberta, né? Umas 7 horas, 7h05. Né? Aí eu dou um tempinho para o pessoal chegar. Né? Hoje acabei me atrapalhando um pouquinho com o horário, fiquei a mais aqui uns 10 minutos, mas normalmente até 20 para as 8 nós daremos início à chamada. E uma sala grande, né? A gente demorou um pouquinho para fazer a chamada, mas 10 para as 8 a gente deve estar começando a parte útil da aula, ok? Bibliografia, bibliografia voltada principalmente para plano de negócio, para modelo de negócio. Aí eu destaco aqui o livro do Nabil, né, que é o nosso professor aí, que hoje é o coordenador da pós-graduação na administração. Né? A Startup Enxuta, também do Rise, é um livro importante. Da bibliografia complementar, eu destaco o livro do Tornelas, e destaco principalmente o livro do Ostenwalder, Modelo de Negócio, Inovação e Modelo de Business Plan, né? Modelo de Negócio. O Vitor está dizendo que chegou aí. Vitor, eu vou fazer uma chamada aí no finalzinho, ok? Da parte de sites, eu recomendo esses 3 sites aqui. A gente vai trabalhar bastante com eles. O site do Sebrae, o site da Endeavor, o site da Statse. Muitos dos posts que eu coloco no meu blog, eles vêm de matérias, de conteúdo desses sites. Tá? Então, aqui é a fonte, obviamente que esses sites pegam de outros sites, até a gente chegar na fonte primária. Tá bom? Os livros que a gente tem, eu recomendo muito para quem gosta de administração de negócio, essa revista chamada HSM, uma revista online e uma revista física também. A pessoa gosta de papel, e ela ainda é impressa no nível físico, mas a grande maioria já prefere a versão online. Tá? Então, é isso que a gente tem aqui na bibliografia. Na aula passada, tá? Coloquei aqui o link, o material, esse calendário aqui é interessante. Deixa eu dar uma medida nele rápido aqui. Porque ele é exatamente o plano nosso que eu acabei de desmiuçar, de relembrar, dividido por aula. Então, por exemplo, a gente tem lá a revisão. A aula de hoje, a aula da semana que vem, vai ser uma retomada com os princípios de empreendedorismo, os tópicos de princípios de empreendedorismo. Então, hoje a gente vai falar, relembrar processo empreendedor, tipos de empreendedorismo, semana que vem a gente vai retomar a inovação, formação de equipe, etc. Tá? Não está aqui a semana, tá? Após o carnaval, no dia 7 já começa a parte útil no curso, identificando oportunidades. Então, aqui a gente vai fazer um brainstorm. Tá? Está previsto que a partir dessa semana, no dia 14, a gente retome as aulas presencialmente ou de forma híbrida, vamos aguardar. Tá? E a gente tem todo o desenvolvimento aqui ligado àquele plano de ensino que eu esmiucei na primeira aba. Tá? Então, vocês podem depois dar uma retomada aí. Aqui tem um plano de ensino, aqui a norma do regime de contingência, né? Vocês podem observar aí, ela vai até meados da semana do mês que vem. Tá? E o link sempre que eu coloco. Tá? Para a aula de hoje, eu disponibilizei aqui
já um conjunto de slides que eu vou usar como base da minha aula aqui, já vou abrir. Coloquei, isso é muito importante, tá? Eu coloquei já a atividade para vocês formarem grupos, ok? Vamos dar uma olhadinha nessa atividade? Então, eu peço para vocês, até o dia 24, uns 10 dias, ou seja, sexta-feira da semana que vem, então eu vou estar reforçando isso na semana que vem também, para vocês me mandarem um envio por grupo, né? Nós temos aqui nessa sala, deixa eu ver aqui quantos alunos nós temos aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir facilmente aqui. Nessa turma, não sei se tem, talvez a gente tenha algumas matrículas, né, tardias, então talvez a turma aumente um pouco, né? Mas, por enquanto, nós temos nessa sala, acho que 40 aí. Deixa eu abrir de novo aqui. Projetos. Estamos aqui na turma 5º E. Eu abri a planilha aqui da turma. Não sei se ela está atualizada. Deixa eu ver aqui como a gente está. Manda, André. Não está atualizada. Uns 35, mais ou menos, alunos aqui. Tá? Eu vou atualizar depois e semana que vem eu já deixo essa planilha com vocês, né? Só vou deixar estabilizar para verificar se todos os que estão com matrículas atrasadas já estejam matriculados para a gente poder colocar, tá? Mas eu compartilho essa planilha semana que vem já de forma atualizada, tá bom? De qualquer maneira, temos uns 35, 40 alunos. Isso significa o quê? Voltando aqui, ó, que vocês podem formar grupos de 3 até, no máximo, 6. O ideal é que a gente tenha aqui equipes de 4, no máximo 5. Okay? No limite 6, em turmas menores do que 3, já fica complicado para a gente poder fazer a apresentação do plano de negócio. Se a gente tiver, por exemplo, aqui 10 equipes, eu vou precisar de no mínimo 2 dias para fazer essa apresentação no início de junho. Então, ter menos do que 3 fica complicado. Tá? Vocês já podem formando as equipes. Eu vou procurar finalizar a aula aqui uns 10 minutos antes, para dar possibilidade de vocês conversarem aí e já começarem a formar esses grupos. Ok? O pessoal da elétrica, obviamente, não deve ter dificuldade, porque vocês já estão vindo aí, né, de outras disciplinas que já formaram grupos, então não deve ter. Mas por isso é importante o grupo de WhatsApp, para o pessoal que estiver fora, e como nós não estamos presenciais, o pessoal que estiver fora, não for da escola de engenharia, não for da engenharia elétrica, que tenha facilidade de poder conversar. Mas, no início de março, com as equipes formadas, a gente vai verificar o pessoal que não conseguiu se encaixar. Vamos procurar, na primeira semana de março, formar grupos remanescentes. Tá? Então, é muito importante isso, que vocês estejam encaixadas em algum tipo de projeto. Tá? O pessoal de direito, por exemplo, quer formar grupo entre vocês, tudo bem. Mas o ideal seria que o pessoal de direito, o pessoal de psicologia e outras engenharias se misturassem com os grupos da engenharia elétrica, para a gente poder ter essa questão da diversidade. Tá? Diversidade, que eu acho que até eu cobro um pouquinho aqui né, vocês estão vendo aí os critérios de formação dessa equipe, né? E aqui eu já faço uma provocação, que lá em princípios de empreendedorismo deve ter sido trabalhado pelo professor. Tá? Avaliar o equilíbrio da equipe. O que é um equilíbrio da equipe? É importante que a equipe ela tenha características diferentes. Quando você vai formar uma equipe, principalmente uma equipe para negócios, você vai fazer uma startup, você vai começar um negócio, foi um caso meu, né, com os meus sócios, que
32, 33 anos atrás, depois de mais de 5 anos no mercado de trabalho, nós resolvemos, né, nós vislumbramos a possibilidade de ter uma empresa. Né? Vou colocar de novo o site da minha empresa aqui. Obviamente que eu tenho formação, conforme eu comentei na semana passada, engenharia elétrica, né? Eu sou engenheiro elétrico, como a maior parte de vocês aqui. Essa é uma turma que eu me identifico bastante, que é a turma que eu dou aula há muitos anos, não só de princípios de empreendedorismo, como de microprocessador também, na 6ª etapa. Né? Então, depois que eu saí em 85 da escola de engenharia, me formei, entrei no mercado de trabalho, comecei a dar aula já no Mackenzie, na faculdade de tecnologia, então dou aula no Mackenzie há mais de 35 anos, mas na parte profissional, eu comecei a trabalhar numa empresa chamada Icatel Telemática. Fiquei 7 anos nessa empresa, aprendendo, né, a errar, passei por diversas áreas dessa empresa, me capacitei bastante na área técnica, na área de produção, na área de engenharia, e juntamente com os meus colegas que eu me formei em 1975, o Ricardo e o Augusto, eu tive a oportunidade, né, de formar essa empresa. E esse aspecto que vocês estão visualizando aqui foi muito importante. Tá? Equilíbrio do time. Se eu, o Ricardo e o Augusto tivéssemos as mesmas características, com certeza a nossa empresa não teria dado certo. Então, por que ela deu certo? Eu julgo que ela deu certo porque nós estamos há 31 anos no mercado. Ela é uma empresa de 1990. Eu entrei em 94, mas ela é de 90. Por que uma empresa de 32 anos, 31 anos, sobreviveu? O que no Brasil é muito raro. De cada 100 empresas, 100 startups, depois de 5 anos não tem mais do que 5, meia dúzia dessas empresas sobrevivendo. E por que a nossa empresa sobreviveu? Porque ela é diversa. Uma das razões é que ela é diversa. Claro que tem a questão do trabalho, a questão da competência, mas se ela não tivesse essa questão de um de nós ter um perfil mais técnico, que foi o meu caso. Eu trabalhava sempre na área técnica, sempre trabalhei na área de engenharia, na área de produção, na área de ciência técnica. O Ricardo sempre trabalhou com a área comercial, né? E é um excelente vendedor, né? Alguém que se coloca no lugar do outro, tem muita empatia. O Augusto é muito mais administrador, tem uma visão financeira. Então, se você, num negócio, não tem esse equilíbrio entre diversas características complementares, o negócio dificilmente vai dar certo. Então, seria importante que vocês do grupo discutissem, e eu peço essa reflexão aqui, você é mais técnico, você é mais comercial, você é mais administrativo? Como é que você consegue identificar isso? Obviamente que a partir de um autoconhecimento. E talvez até essas características ainda não estejam muito relevantes, mas eu dou algumas dicas. Normalmente o pessoal da área técnica é o pessoal que mais dedicado a estudo, é um pessoal que gosta de entrar profundamente na parte teórica das disciplinas, é um bom aluno, normalmente com boas médias, tá? Não significa que quem é administrativo ou comercial não seja bom aluno, né? Mas você tem essa característica. O pessoal da área comercial é um pessoal que gosta mais de relacionamento humano, né? Por exemplo, a gente está aqui num ambiente impossível de ter relacionamento humano, né? Tudo bem, a gente poderia até ter aqui divisão em sala, né? Subsalas, e aí discutir. Eu participei de um curso de MBA no ano passado que eu tive uma experiência com o Zoom muito boa, né? Mas não é tanto o caso daqui, pelo menos a gente percebe, né? Principalmente no primeiro horário. No primeiro horário é complicado, o pessoal está acordando, não sei o quê, deve estar fazendo outras atividades juntas aí, e fica sempre muito complicado, né? Mas, de qualquer maneira, esse conhecimento é importante. Então, a área técnica é o pessoal que normalmente tem aí muita dedicação, estudo, etc., só para vocês poderem se identificar. A área comercial é o pessoal que gosta de relacionamento. Não é muitas vezes afeito à aula dentro da sala de aula, gosta, por exemplo, mais da praça de alimentação, gosta de ficar conversando nos corredores, e se fosse um curso noturno, gostaria muito de ficar lá na Maria Antônia conversando, né? Ou no McPhil, tá? Ou
nos botecos lá na Maria Antônia. É ali que se desenvolve. O Ricardo, da área comercial da minha empresa, adorava lá o Macfield. Ficava lá o tempo todo, né? Tanto que no dia das avaliações a gente tinha que ajudar ele, né? Porque ele faltava muito na sala de aula. Mas ele desenvolveu essas características de relacionamento, né? Ele teve uma preocupação de fazer intercâmbio, ele foi, entre nós três, o primeiro que fez intercâmbio, o primeiro que aprendeu o inglês de uma forma fluente, numa época que o inglês não era tão relevante assim. Ele teve essa visão, né? E foi muito importante para a internacionalização da nossa empresa. E a área financeira é a área do pessoal que gosta de dinheiro, que gosta de formar patrimônio, né? Que já tem uma aplicação financeira. Mas eu só ganho aqui no estágio, eu só ganho uma ajuda de custo da minha família. Não importa. Se você ganha R$ 200, mas já tem uma preocupação de salvar, de reservar esse pouco dinheiro que você tem para a sua subsistência, de falar, não, isso daqui eu vou deixar para poder comprar alguma coisa no futuro, para poder fazer um investimento diferente, para começar a formar ativos de patrimônio. Quem já tem essa visão, normalmente é mais administrador. Então, seria importante, né, vocês se identificarem, né? Sei lá, tem um grupo aqui de 5, um grupo de 3, um grupo de 4, quem é o técnico? Quem é o administrativo? Quem é o comercial? E dentro dessa característica, avaliar se o grupo está equilibrado. Se todo mundo no grupo for técnico, qual é a chance disso dar certo? Muito pouca. Quem vai vender? Quem vai cuidar das finanças? Tá? Então, ter essa identificação, sou um grupo só administrativo, quem que vai fazer as coisas? Quem vai fazer o projeto? Quem vai cuidar da área técnica? Um grupo só de vendedor, né? Mesma coisa. E sendo que o vendedor é fundamental para qualquer negócio. Isso de maneira geral, falando de startup. Um projeto social, se você for fazer um tipo de empreendedorismo social, é importante? O empreendedorismo social precisa ter equilíbrio financeiro, o empreendedorismo social, né, de uma empresa social, ele precisa de ter alguém que venda, né, o negócio, que expanda o negócio, alguém que tem relacionamento com outras ONGs, por exemplo, se for fazer uma ONG. Tá? Então, tudo isso é colocado. Bom, eu já vou pedir uma reflexão inicial do tema do projeto. Tá? Procure identificar o tipo de projeto que você vai fazer. Pode ser de startup, que seria uma abertura de um novo negócio. Pode ser um intraempreendedorismo, alguma coisa que você vai fazer dentro de uma empresa estabelecida. Alguém que precisa, que é mais válido para o pessoal que já trabalha. Apresentar um projeto dentro da empresa. Você precisa ser empreendedor dentro da empresa que você tem oportunidade. Empreendedorismo não é só para a empresa sua, não. É uma empresa onde você está tendo oportunidade também, você precisa ter uma atitude empreendedora. Ou social. Né? Social significa que você vai trabalhando em cima de uma causa. A sua proposta de valor está ligada com uma causa. Né? A gente já vai, né, trabalhar aqui com esses aspectos. Bom, isso até no final da semana que vem, tá? Dia 24. Dia 24, deixa eu ver aqui, já é a véspera do carnaval. O carnaval é dia 28, né, segunda-feira. Então, dia 28 a gente não vai ter aula, né? E aí eu vou aproveitar para levantar os grupos, ou formar os primeiros grupos. E no retorno do carnaval, já em março, no dia 7 de março, vamos verificar os grupos que foram formados e vamos verificar o pessoal que está sem grupo. Tá? E possivelmente até abrir uma segunda oportunidade para você enviar. Mas procurem, vocês têm 10 dias para trabalhar. Se tivesse presencialmente seria mais fácil, tá? Vou tentar reservar aqui uns 10 minutos no final da aula para vocês poderem conversar entre vocês, mas é claro que apenas no WhatsApp, apenas no Zoom, apenas aqui no nosso chat, fica complicado. Seria muito mais importante a gente estar presencialmente. Essa matéria é uma matéria presencial, é uma matéria de projeto. A princípio, você pode até pensar em fazer ele à distância, mas projeto é muito difícil fazer à distância. Muito difícil. A gente vai fazer um esforço aqui, né, para essas 2, 3 semanas aqui que a gente vai estar ainda nesse ambiente síncrono, né? Mas eu espero que a gente retorne, porque a partir, né, da presença na sala de aula é que vai ficar mais fácil da gente poder desenvolver.
Claro que nos últimos 3 semestres a gente está trabalhando com projetos empreendedores de forma assíncrona, né? O que é, obviamente, muito prejudicado. Eu tenho grupos que nunca se conheceram, né? Imagina, ainda mais uma disciplina que nós temos o pessoal de direito, o pessoal da psicologia, o pessoal de engenharia de civil, engenharia de produção, engenharia elétrica, tudo junto no Zoom, né? Sendo que poucos ou quase ninguém abre a câmera e vocês não são obrigados a abrir a câmera, né? Muitos às vezes estão em um ambiente compartilhado, né? Não tem que ficar expondo, né, a vida privada de vocês. Isso é perfeitamente compreensível e por isso que não é obrigatório a abertura de câmera. Mas fica sempre difícil da gente ter essa interação, né? Eu não tenho a menor ideia quantos, por exemplo, estou prestando atenção no que estou falando nesse momento. Então, essa interação é uma interação complicada no ambiente virtual quando a disciplina é prática, que é esse caso. Então, a primeira parte do nosso projeto é a formação dessa equipe. Tá? Peço para vocês irem trabalhando. No início da semana que vem, eu vou perguntar quem já tem equipe formada. Semana que vem ainda não é o limite, né? A gente vai estar no dia 21, no início da semana, para entrega dessa atividade. Mas eu vou perguntar e vou incentivar o pessoal que estiver sem equipe, né, para poder formar essas equipes. Vou reservar um pouco mais de tempo, tá, para que durante a aula a gente tenha essa formação de equipe. Tá bem? Ok? Vamos lá. Vamos voltar aqui ao nosso Moodle na segunda aula. Aqui eu tenho dois artigos que vão ajudá-los aí a trabalhar com esse conceito de equipe. Critérios de sociedade, do Sebrae, né? Vou abrir ele aqui rapidinho, tá? Que a gente coloca algumas questões aqui. A questão de diversidade é fundamental, de características complementares, conforme a gente comentou, mas também de ter os mesmos valores. Esse artigo ele fala muito aqui dessa questão de valores, de critérios para a escolha de um sócio, né? Isso é fundamental para que um negócio, um projeto dê certo. E vocês vão praticar isso, tá, nas próximas semanas aí, formando essas equipes. Tá? Então, recomendo um artigo pequenininho, tá? Tem aqui 2 páginas e pouquinho, né? Então, a gente fala aqui bastante, ó. O sócio precisa compartilhar dos mesmos objetivos empresariais, morais, éticos, dos mesmos valores. O sócio precisa ser complementar. Se você não tem o conhecimento necessário, um sócio te ajuda muito. Tá? Aquela questão de estar falando da área técnica, área comercial e área administrativa. Tá? Depois vocês dão uma olhada no artigo, ele é pequenininho. Tá? E aqui na Endeavor, né, um artigo falando de formação de equipes empreendedoras, mais ou menos na mesma linha. Tá? Então, para vocês aí trabalharem, aqui tem um questionáriozinho. Tá? Então, é um material aí complementar que o Sebrae disponibiliza, que, né, esses ambientes, a Endeavor, a Statse, a gente trabalha muito com tudo isso daqui, tá bom? Bom, isso daqui é o material que a gente vai estar trabalhando. Eu vou abrir aqui agora os slides para a gente retomar alguns aspectos, são 8 horas e 36 minutos nesse momento, então durante 15 minutos aqui a gente retomar alguns aspectos de princípios de empreendedorismo, tá? Aí eu vou reservar a parte final da aula para vocês, além de fazer a segunda parte, a segunda chamada, e vocês poderem trabalhar aí, tá? Já de trocarem, já deve estar trocando mensagem entre vocês aí, fiquem à vontade para usar o chat, para começar a formar essas equipes, tá bom? Que semana que vem eu vou já perguntar aí quantas equipes já tem formado, e os líderes, se puderem se manifestar, vai ser ótimo, tá? Bom, vou abrir os slides aqui, ó, tá? Deixa eu ver se ele já está aberto aqui. Baixei esses slides aqui. Vou compartilhar os slides que eu abri aqui com vocês. Se quiserem abrir, já podem ir acompanhando aí, tá? Mas eles não estão em PDF, estão no próprio PowerPoint, e eu vou usar, né, sempre eles como base para vocês terem um material para poder fazer a ligação entre o conceito que a gente está dando e a bibliografia. E, obviamente, colocando também alguns aspectos da minha experiência. Tá?
Um aspecto fundamental que nós temos quando a gente fala de empreendedorismo é a parte de curiosidade, de busca de conhecimento constante. Tá? Por isso que no início da aula, né, hoje, né, a gente ainda estava aí apresentando o curso, alguns já foram a primeira aula, mas semana que vem eu já vou começar a fazer isso de uma forma mais proeminente. No início da aula, tá, eu sempre gosto de compartilhar algum tipo de experiência, né, que eu tive aí nas últimas semanas e que eu convido também vocês a partir da semana que vem, onde já está no limite aqui da aula, de poder compartilhar com o grupo também alguma experiência cultural que você tenha tido. Tá? Experiência cultural tem um leque de abrangência enorme. Né? Eu gosto muito de cinema, gosto muito de filme, leio também, leio menos do que gostaria, mas também procuro ler bastante. No meu blog aqui eu vou colocar algumas resenhas nos últimos livros que eu tenho lido aqui para a gente poder discutir também, tá? E aqui já preparando para essa aula, para essa semana, eu coloquei aqui uma resenha de um filme que eu vi há umas 3, 4 semanas atrás. Eu estava querendo ver esse filme há muito tempo, mas não estava achando ele. E ele está no Telecine. Tá? É claro que vocês aí têm formas de buscar filmes aí, né, que não vale a pena aqui ser registrado ou gravado. Então, vocês busquem os filmes da forma que vocês quiserem. Tá? Mas esse é um filme muito legal, um filme, né, que trabalha com a questão da crise econômica nos Estados Unidos em 2008. Né, uma pessoa que acompanha um pouquinho aí as notícias sabe que há uns 10, 15 anos atrás nós tivemos uma crise muito séria nos Estados Unidos com a quebra de grandes bancos e por causa de especulação imobiliária. E muitas pessoas perderam as suas casas na oportunidade. E esse filme mostra algumas dessas famílias que perderam as suas casas e começaram a viver em trailers, viver em barracas, viverem de uma forma mais precária. Tá? E esse filme mostra bastante isso, né? Nomadland, mais ou menos como se fossem nômades, né? E lá nos Estados Unidos, o nômade ele usa muitas vezes o carro dele, ele vive no carro dele, que é o caso dessa história aqui, dessa protagonista, né? Esse filme ela tem uma diretora chinesa, que vive hoje nos Estados Unidos, e esse filme ganhou 3 estatuetas do Oscar no ano passado. Né? Direção, melhor atriz, e melhor direção, melhor atriz e melhor filme. Né? Então, o filme vale muito a pena. Né? Alguém de vocês assistiu esse filme que queira colocar no chat aqui ou fazer algum comentário sobre ele? Aqui, junto com os posts, eu sempre coloco resenhas para vocês poderem se aprofundar. Esse filme hoje está no Telecine. O pessoal que tem assinatura aí o Guilherme está comentando que não assistiu, né? Recomendo aí. Quem tiver assinatura da NET, né? do Telecine, né? Tem acesso ao filme aí. Tá? Ele tem um trailer, a gente está muito em cima da hora aqui, mas recomendo vocês assistirem esse trailer que está aqui no YouTube, que mostra bem essa questão. Tá bom? Bom, isso aqui é uma forma da gente poder compartilhar um pouco as nossas experiências. A partir da semana que vem, eu vou colocar isso, podemos até mostrar esse trailer aqui, mas eu gostaria de colocar uma outra dica cultural e principalmente abrir possibilidade de vocês fazerem algum comentário. Vou fazer sempre isso no início da aula, talvez um pouquinho antes da chamada, ou mesmo antes do início da gravação nossa aqui, ok? Bom, eu vou abrir aqui agora os nossos slides. Deixa eu compartilhar com vocês os slides aqui. Estão vendo aí o slide nesse momento? Eu reservei eu disponibilizei os slides da aula 1 e da aula 2. Tá? Então, para a semana que vem, o material já está aqui também. Tá? Vamos lá. Em 10 minutinhos aqui, a gente só passar alguns conceitos. Uma outra dica que eu dou aqui, né, para o pessoal que gosta de leitura, é esse livro, que fala muito de empreendedorismo e fala hoje do maior empresário brasileiro, talvez, que a gente tenha, é o mais conhecido, que é o Jorge Paulo Lemann. Né?
Jorge Paulo Lemann é um empresário que ele mostra a história dele aqui, e hoje ele é o CEO, ele não é o CEO, ele é o dono, né, juntamente com os dois sócios dele aqui minoritários, que aparecem aqui na capa do livro, né, e ele adquiriu vários negócios nos últimos 40 anos. Aí. E ele mostra essa trajetória de 40 anos até a atual posição. Né, uma posição de... Ele é o segundo brasileiro mais rico, né, ele só perde para a família que é proprietária do Safra, do Banco Safra, né? O banco deveria ser até o concurso, né? Não deveria nem estar participando. Né? O banco normalmente é alguma coisa mais hereditária e não um projeto como esse, né? Que o Jorge Paulo Lemann coloca nesse livro. Né? Outro livro que eu recomendo, seria legal vocês lerem esse livro até o final do curso. É um livro que a gente lê muito rapidamente, ele mostra histórias como, por exemplo, a compra da Brahma, né? O Jorge Paulo Lemann, ele sempre foi da área financeira. E ele sempre notou que as indústrias brasileiras, na década de 80, na década de 70, eram familiares e tinham muito potencial de crescimento. Então, ele começou a formar grupos de investidores para investir nessas empresas e comprar essas empresas das famílias. E a primeira compra que ele fez foi da Brahma, da cerveja. Ele percebeu um potencial enorme, só que faltava cerveja na época. A Brahma foi comprada na época da Copa do Mundo de 82, então não tinha cerveja, o pessoal queria, né, comemorar, queria assistir os jogos juntos. Ele percebeu isso e comprou a Brahma. Organizou a Brahma, ele mostra no livro como ele fez isso, e aí, na sequência, ele foi em busca, né, dos concorrentes. Então, uma fusão bastante conhecida na época, muito estudada nos cursos de MBA, é a compra da Antártica. Né? Da Antártida, né? Da Antártica, que é a cerveja concorrente deles. E hoje a Antártica e a Brahma são do mesmo grupo. Tá? Mostra como foi feita essa compra. E aí depois, 10 anos depois, na internacionalização dos negócios, eles foram simplesmente comprar a Budweiser. Budweiser é um símbolo americano. E deu uma confusão danada na época, como uma empresa brasileira, como um brasileiro pode vir aqui comprar, né, um dos maiores símbolos dos Estados Unidos, que é a cerveja Budweiser. Né? Eles patrocinam muitos eventos. Né? Não sei se ontem, no final do Super Bowl, eles estavam patrocinando, mas eles patrocinam antes o Super Bowl também, né, que é o futebol americano. Então, um símbolo para eles, imagina um brasileiro comprando isso e controlando isso. Mas foi a mesma lógica da Brahma e da Antártica, uma empresa familiar que estava mal administrando o negócio, tinha muito mais potencial de crescimento. Hoje a Budweiser é uma das maiores cervejeiras do mundo. Eles expandiram, foram para a Europa, fundaram um grupo chamado Embev, que que faz parte desse grupo, a maior cervejaria grupo de cerveja da Bélgica. E hoje dominam mais de 50% do mercado mundial de cerveja. Mas também cobraram as lojas americanas, fizeram uma série de negócios. O interessante desse livro é a parte da meritocracia, de como ele seleciona as pessoas. E como as empresas têm uma coisa que a gente chama de cultura. Cultura. Tá? Vou trabalhar melhor esse aspecto de cultura nas próximas semanas. Tá? Mas esse livro é um livro que aborda bastante isso. Tá bom? Então, outra sugestão aí, um livro facilmente encontrado aí nas livrarias, né? A Amazon, tanto na sua versão digital, né? Muitos de vocês leem hoje digitalmente, como também no papel. Tá? Então, outra dica cultural que a gente dá aqui. Tá? Filme da Amazon que a gente já comentou. Tá? Bom, aqui tem um vídeo do Valdez Ludwig. Tá? Eu vou fechar a aula com esse vídeo daqui a 2 minutos, e que mostra um pouquinho o que é empreendedorismo. Né? Mostra o que é ter uma atitude empreendedora, só para a gente poder recordar. Eu recomendo muito, a gente não consegue assistir na aula aqui por causa do tempo, ele dura uns 20 minutos, essa entrevista que o Valdez deu para o Jô Soares, um personagem não tanto da geração de vocês, mas que na minha geração, né, durante toda a minha atividade profissional, ele sempre, primeiro atuava na parte humorística e depois fez um programa de entrevista, que hoje é bastante comum, né? Esse pessoal que fica entrevistando pessoas, com o Pedro Bial, né? O Pedro Bial que sucedeu
o Jô Soares na Globo, e o Pedro Bial está até hoje aí, né, fazendo mais ou menos o que o Jô Soares fazia. Então, as personalidades na época eram sempre entrevistadas pelo Jô Soares. Como são entrevistados? Hoje o pessoal fala muito de podcast, né? Podcast é o mais significativo nessa área, né? São entrevistas. Normalmente o podcast é longo, né? As entrevistas, obviamente, eram muito mais curtas, porque eram de TV, né? Então, aqui o Valdez Ludovic, na entrevista com o Jô Soares, vocês podem entender um pouco melhor a história dele. Recomendo bastante, né? Isso a gente já vai ver o videozinho dele aqui, tá? O que é empreendedorismo, né? Sempre lembrando, empreendedorismo é sempre um projeto. Eu encaro o empreendedorismo sempre como um projeto. Eu tenho uma visão, obviamente, de engenheiro. Eu sou engenheiro, assim como a maior parte aqui que está nessa sala é engenheiro, né? Está se formando para engenharia. E todo engenheiro ele olha todo o que circula, o que o cerca, né? Como alguma coisa para você transformar em um projeto. O que é um projeto? O projeto é alguma coisa que tem, no mínimo, 3 etapas. Você planeja, você faz e você controla. Então, o nosso projeto empreendedor ele vai ser planejado, plano de negócio, ele vai ter etapas de execução e vai ser controlado. Esse controle normalmente é feito através de medidas, de indicadores e de realimentação. Por isso que normalmente o projeto é composto não de 3, mas de 4 etapas. Planejar, fazer, controlar e agir. Agir realimentando ou continuar trabalhando no projeto. Tá? O projeto sempre tem o elemento de inovação pertinente a ele, o projeto empreendedor sempre tem inovação pertinente a ele, e essa inovação traz a desvantagem do risco. Tudo que é novo tem a possibilidade, digo até a grande possibilidade, de não funcionar. Por isso que a questão do controle do projeto é tão importante. Porque quando alguma coisa sair do planejado, que ele possa ser rapidamente retomado, possa ser rapidamente reavaliado. Né? Então, isso é fundamental. Tá? Aqui o conceito de projeto que eu estava comentando. Né? Quando você tem inovação com empreendedorismo, você tem prosperidade, você tem progresso. Por exemplo, um exemplo no campo pessoal de vocês. Eu vou fazer um intercâmbio. Intercâmbio é um projeto inovador para vocês. Né? Então, vocês vão planejar para fazer esse intercâmbio e vai ser alguma coisa que vai trazer algo positivo para vocês, experiência, aprender uma outra língua, ter outras experiências de relacionamento com as pessoas, network, etc. Né? Empreendedores é fundamental a geração de vocês desde que começaram, né, talvez no ensino fundamental, já ouvem falar de empreendedorismo. No século XX, que é o século que eu vivi a maior parte do meu tempo, né, sou de 1963, eu convivi aí metade do século XX e essa primeira parte do século XXI. E essa palavra empreendedorismo, o estudo das técnicas empreendedoras é uma coisa recente. O estudo é recente, o empreendedorismo é tão antigo como a própria humanidade. Como eu disse, né, a diferença entre nós, eu disse semana passada, a diferença entre nós e os outros animais é a questão da inovação, a questão do ser humano sempre buscar, a partir de problemas, a partir de dificuldades que ele tenha, buscar soluções. Eu não tenho uma boa ideia para fazer um projeto. É só você analisar os problemas que você tem no seu entorno. Toda vez que você tem um problema, você tem uma oportunidade de inovar e uma oportunidade de empreender. Tá? Então, possibilidades de empreendedorismo não faltam. Tá? Então, vocês não vão ter dificuldade de ter ideias, tá? Mas isso é um aspecto que a gente vai trabalhar nas próximas semanas aí. E para encerrar aqui a parte de revisão de hoje, semana que vem a gente vai continuar melhor isso, os tipos de empreendedorismo, o startup, o empreendedorismo que você pratica dentro da empresa, o social, alguma coisa que você atende uma causa, não tem como objetivo o lucro, mas a parte financeira é importante. Todo projeto precisa ser sustentável. O público que é nas empresas estatais, principalmente na área de saúde, segurança, meio ambiente, política. Tá? A gente precisa de muito empreendedorismo nessa área. É uma área muito pouco eficaz. No Brasil, muitas vezes, cabide de emprego. As pessoas querem um emprego público para não trabalharem mais, para terem estabilidade. O objetivo do emprego público não é esse. Se você trabalha no hospital público, é claro,
né, a sua missão. Se você trabalha na escola pública, é clara a sua missão. Se você trabalha na área de segurança, se você trabalha na Assembleia Legislativa, na área nós temos alguns advogados aqui que possivelmente vão ter uma carreira, né, na área do setor público, como juízes, como promotores, como defensores públicos, ministérios, né, Ministério Público, etc. Né? Então, tudo isso, o empreendedorismo precisa ser aplicado. O acadêmico que vocês estão vivendo, e o pessoal, né, que são os seus projetos aí. E claro que a questão pessoal aqui a gente não vai estar considerando na parte. Né? E por necessidade é aquele trabalhador que perdeu o emprego, que precisa sobreviver e que acaba empreendendo, não porque tem vocação, porque tem preparo. Esse é o pior tipo de empreendedorismo que nós temos. Né? Bom, essa dinâmica aqui é o que eu estava comentando no início da aula aí, importante que vocês formem os grupos. Para a gente encerrar, né, essa primeira aula aqui, um vídeo de 3 minutinhos aqui, deixa eu só abrir aqui o YouTube. Só um segundinho. Deixa eu dividir aqui com vocês novamente a minha tela. Tá? Vou colocar aqui o link do YouTube, esperando que ele entre aqui. Deixa eu só ativar o som aqui, para compartilhar o som com vocês. Deixa eu ver aqui. Share sound. Eu vou passar o vídeo aqui, um vídeo de 2 minutos apenas, e aí depois vocês assistam de novo, principalmente assistam a entrevista do Valdez lá no Jô Soares, para a gente poder comentar semana que vem. Tá? Aqui ele fala do empreendedorismo, do fim do emprego e da importância da educação. Tá? Observe aqui, né, no YouTube, depois que você tem uma série de... Quando você entrar nesse vídeo, ele vai te oferecer uma série de outros vídeos do Valdez. Okay? Robô. Eu substituí, em média, 4 empregos na indústria. Não tenho carteira assinada. Não tenho database. Não sou filiado a sindicato. E quando adoeço, meu patrão tem a opção de me matar. Máquinas são o novo proletariado. Não há desemprego. O que está desaparecendo é o emprego mesmo. Ou a pessoa não está desempregada. A profissão dela é que acabou. Engraçado é que talvez a solução mais eficaz na luta contra o desemprego é aquela em que as iniciativas, na minha opinião, são as mais tímidas. Sabe qual é? Educação para o empreendedorismo. Empreendedores para abrir pequenas empresas, que são aquelas que dão emprego. Vocês sabem. Até porque são pequenas, não têm capital para investir no robô. Precisam trabalhar com pessoas, precisam trabalhar com gente. Educação empreendedora para você até segurar o emprego bacana que você tem. Porque ninguém quer mais contratar o tal do velho e bom empregado. Financiamento para abrir pequena empresa, pequenos negócios, financiamento para o capital de giro das pequenas empresas, tudo isso é muito importante. Mas não vai bastar financiamento para abrir microempresa. Por quê? Porque a empresa vai abrir e vai fechar, em média 8 meses depois. A grande maioria delas. E por que ela quebra? Quebra porque as pessoas envolvidas não foram educadas para ser empreendedores. Abriram a empresa por conveniência do desemprego. Não sabem lidar com o dinheiro que tirou do banco, não têm conhecimento sobre o mercado, não têm as habilidades técnicas, não sabe vender, negociar, porque foi formado para ser um empregado. Dinheiro não basta, portanto. É preciso desbloquear o empreendedor que há dentro de nós através do treinamento e educação. Empreendedorismo já, no 1º grau, no 2º grau, no 3º grau, em casa e na empresa. Mesmo porque nós não somos o robô. Até a próxima. Muito bem, né? Então, vou voltar aqui para o curso, já para a chamada, para a gente finalizando. Então, um vídeo aqui que mostra a importância do empreendedorismo. Né? O Valdez, esse discurso dele no início do século, né? No ano 2000, no final do século passado, né? A primeira vez que eu assisti uma palestra dele foi em 2001. Foi bastante impactante. Hoje as coisas que ele fala são bastante comuns, né? São bastante aceitas. A gente sabe, tanto que vocês estão tendo uma disciplina de empreendedorismo na universidade. Coisa que eu fui entender o que é
empreendedorismo, os aspectos do empreendedorismo, quando eu fui fazer um MBA em 2003, 2004, eu já tinha uma empresa há mais de 10 anos. Né? Mas eu fui estudar empreendedorismo, não que eu não praticasse empreendedorismo, tanto que eu tinha uma empresa, tanto que eu tinha trabalhado 8 anos, e vocês já são empreendedores, sempre foram empreendedores, só que o estudo, né, do empreendedorismo é que vai fazer você diminuir o risco, é exatamente o que o Valdez coloca aqui. Para se aprofundar um pouquinho mais do que ele falou lá, tá? Bom, eu vou encerrando a aula nesse momento, vou fechar a gravação, fechando a gravação nesse momento.